Alerta crítico direto dos Alpes austríacos. A Igreja Católica está mudando? Descubra a verdade que impactará sua fé. Em um cenário inspirador em Lienz, na Áustria, o Promessas para o Nosso Tempo traz uma mensagem reveladora. O pastor Johann Ribbe discute a notícia da Folha de São Paulo sobre a possível reconciliação entre católicos e protestantes, focando nas divergências históricas e teológicas. Prepare-se para uma análise profunda e necessária. Neste vídeo imperdível, você vai acompanhar uma análise crítica e corajosa do pastor Johann Ribbe, descobrir as práticas não bíblicas que estão em jogo, refletir sobre o histórico da Igreja Católica e seu desvio do cristianismo original. Não perca essa oportunidade única de aprofundar sua fé e conhecer a verdade em meio à beleza dos Alpes. Assista agora e prepare-se para ser impactado. Deixe seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este vídeo com seus irmãos e amigos. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho para receber mensagens que edificam sua vida, direto dos Alpes para o seu coração. Juntos, vamos construir um futuro de fé e esperança. Muito bem. Pegue aí o Evangelho e abra na carta que o apóstolo Paulo escreveu para Tito, capítulo 3, a partir do versículo 4. A carta que Paulo escreveu para Tito, que era também um jovem, que era também um moço, como Timóteo, um moço que era muito útil ao ministério de Paulo, um moço que trabalhou com ele na ilha de Creta. O apóstolo Paulo escreve esta carta, esta pequena carta, e aqui tem uma passagem sublime. Pegue caneta e papel. Pegue caneta, se não tiver papel, você vai anotar sempre as margens da página da Bíblia. Aqui está escrito assim, vamos lá, eu vou ler, hein? A partir do versículo 4. Mas, quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Eu vou reler o versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Agora eu leio pela terceira vez e toda a igreja repete para a palavra começar a produzir resultado. Vamos lá. Para que, bem alto, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Amém? Você crê na palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Vamos aplaudir bastante, vamos aplaudir mesmo. Vamos aplaudir esse evangelho da graça. Vamos aplaudir mesmo esta salvação que recebemos pela graça. Vamos aplaudir mesmo esta justificação que recebemos através da redenção do sangue de Jesus. Por essa restauração, renovação do Espírito Santo. Aplaude mais ainda e diga glória a Deus. Diga glória, 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 glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o teu evangelho, a tua palavra vai ser pregada agora. Milhares e milhares e milhares de pessoas vão ouvir esta palavra através do rádio. Mas eu quero que o Senhor fale com cada pessoa em particular, com cada vida que está aqui na igreja, com cada pessoa que vai escutar na sua casa, no seu automóvel, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus.
Poder sentar, igreja. Acompanhe agora comigo uma notícia que saiu publicada na Folha de São Paulo, onde fala de uma reconciliação entre católicos e protestantes, numa questão que dividiu as igrejas durante muitos séculos. Numa reunião que eles fizeram, já estão se reunindo há muitos anos também, estudando esses assuntos, aqueles pontos divergentes entre a Igreja Católica e os protestantes entraram num acordo. E eu faço questão de ler para você, por exemplo, o que diz a notícia. Resumidamente, aqui fala que os protestantes acreditam nisso e os católicos acreditam nisso. Então vamos ver. Protestantes só aceitam 2 sacramentos, batismo e Eucaristia, ou Santa Ceia. Cultuam apenas a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não aceitam o celibato clerical como obrigatório. As igrejas são independentes entre si. Possuem igrejas que inclusive ordenam mulheres. Admitem o divórcio e os métodos anticoncepcionais não naturais e toleram até o aborto em determinadas circunstâncias. Isso os protestantes. Católicos. A notícia diz que aqui estão os dogmas, os sacramentos que eles acreditam. São 7 sacramentos. Batismo, inclusive batismo de nenezinhos, aliás, é o batismo que eles praticam, batismo de criança. Crisma ou confirmação, Eucaristia, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Além da Santíssima Trindade, eles cultuam os santos e a Virgem Maria. Com relação aos sacerdotes, exigem, é obrigatório o celibato clerical. Submetem-se à autoridade do Papa, a quem consideram infalível. Ordenam somente homens no sacerdócio, rejeitam o divórcio e os métodos anticoncepcionais não naturais e proíbem o aborto. Muito bem. Mas a questão principal não são esses pontos. A questão que mais dividiu e que sempre foi o que causou a diferença entre católicos e protestantes diz respeito à salvação. E a matéria é muito interessante, inclusive, que fala que esta longa separação parece que está entrando em acordo. Então, vamos ler alguns trechos que falam dessa divisão entre católicos e protestantes, que aconteceu principalmente no século XVI, quando o Martinho Lutero, que era um monge, ele se rebelou contra o Papa Leão X, porque o Leão X queria reformar a igreja do Vaticano, a Basílica de São Pedro, e ele bolou um jeito para conseguir dinheiro. Ele começou a vender perdão. Então, os ricos pagavam por perdões, inclusive com permissão antecipada até para pecar. Era só ter dinheiro, e o Papa Leão X vendia perdão. E vendia com um diploma. Os ricos colocavam em casa que eles estavam perdoados dos pecados e davam altas somas de dinheiro para o Vaticano, para esse Papa Leão X. E o Martinho Lutero, que era um monge agostiniano, ele se rebelou contra isso e pregou lá na igreja da Alemanha 95 teses que eram um protesto. Então, aqui, naquela época está dizendo que católicos defendiam que, para atingir a salvação, os fiéis deveriam praticar boas obras, ou melhor, entregar-se às ações solidárias e respeitar um sem número de ritos, orações repetitivas, donativos, peregrinações, jejum, adoração de relíquias, etc. A salvação dependeria do mérito de cada católico. Quem fizesse mais obras de caridade somaria mais pontos no céu. E a notícia, a matéria continua dizendo: tal doutrina acabou gerando uma série de abusos,
como a venda de indulgências, venda de perdão. Em troca de recursos para a reconstrução da Basílica de São Pedro, em Roma, o Papa Leão X oferecia a remissão total ou parcial das penas que o doador do dinheiro iria sofrer, na terra ou no purgatório, por ter cometido pecados. As 95 teses de Lutero questionavam as vendas de perdão, lançando mão de palavreado firme e direto, o que as tornava bastante compreensíveis perante leigos. Lutero as afixou em 1517 diante da igreja do castelo de Wittenberg, Alemanha. Daqueles escritos brotava uma nova doutrina, a de que a salvação ou a justificação deriva da graça divina e não das obras humanas. Interessante a Folha falar tudo isso, né? Interessante. Para o monge alemão, Deus se revelava muitíssimo generoso, salvava os fiéis gratuitamente e por amor, sem exigir nenhuma contrapartida. Os cristãos que desejassem alcançar o perdão dos pecados e se justificar, necessitavam somente da sua fé. Suas obras não influenciariam Deus, nem o coagiriam. O monge Lutero costumava contar que formulou a doutrina com base na carta de São Paulo aos Romanos. Uma frase do texto bíblico lhe chamava especialmente a atenção: o justo viverá pela fé. Em janeiro de 1521, Leão X excomungou Lutero. No decorrer dos séculos, as duas igrejas trocaram violentas acusações. Católicos taxavam os luteranos de omissos, diziam que se mostravam passivos diante do sofrimento alheio por não acreditarem nas boas ações. Luteranos, em resposta, insistiam que os católicos duvidavam da graça de Deus porque impunham condições humanas para a salvação. Foi há menos de 4 décadas que as distâncias começaram a diminuir. Em 1967, criou-se a Comissão Mista Internacional Católico-Luterana, que desde então se reúne periodicamente para analisar tendências teológicas. Há 2 anos, o grupo finalizou a declaração que deverá ser assinada. Trata-se do primeiro documento entre os muitos produzidos pela comissão que receberá o aval de representantes tanto do Vaticano como dos representantes luteranos. Com um acordo, atenção agora como a notícia termina, com um acordo ambas as partes, preste atenção, católicos e protestantes, com um acordo ambas as partes passam a professar que, atenção, a salvação decorre da graça de Deus e não das boas obras. Atenção, está dizendo que isso é um acordo, que católicos e protestantes agora vão professar isto. Mas espera um pouquinho, os protestantes nunca professaram outra coisa. O que está acontecendo então? A Igreja Católica Apostólica Romana oficialmente está admitindo então que errou, que a salvação não é obtida pelas obras, pelas boas obras. Atenção, com um acordo, ambas as partes passam a professar que a salvação decorre da graça de Deus e não das boas obras. Segundo, só se chega à salvação pela fé. Muito bem. Terceiro, embora não levem à salvação, as boas obras são consequência natural da fé. Em outras palavras, o verdadeiro cristão faz boas obras não para se salvar, mas como um testemunho de fé. Foi tudo que a igreja protestante sempre pregou até hoje. E agora a igreja católica vai assumir que estava errada e vai passar a pregar nas suas igrejas isto agora. Porém, essa notícia que parece ótima, excelente, que parece muito boa, na verdade, está encerrando ainda alguns problemas muito graves. Por exemplo, a salvação decorre da graça, muito bem, da graça de Deus e não das obras. Esse ponto é gravíssimo. E eu quero ver como é que a Igreja Católica vai resolver a questão do purgatório, a questão da missa do 7º dia, a questão da missa pela intenção das almas. Eles vão ter que parar com isso, você concorda comigo? Porque a salvação decorre pela fé e não pelas obras. Eles não vão mais poder rezar missa em intenção da alma de ninguém. Então eu quero só, antes de começar a discutir esses pontos aqui da notícia, eu quero
em primeiro lugar, apesar de ainda haver problemas, e nós vamos ver já já, eu quero glorificar a Deus por isso que está acontecendo, por essa mudança que está acontecendo, por essa admissão de erro por parte da Igreja Católica Apostólica Romana, que durante muitos e muitos séculos ficou exigindo das pessoas altas quantias em dinheiro para perdoar pecados, para arrancar almas de purgatório, para rezar missa em intenção das almas. Que durante muito tempo andou pregando que a pessoa, para ser salva, tinha que doar as propriedades para a Igreja Católica Apostólica Romana. Apesar de tudo isso, eu quero glorificar a Deus por essa mudança, porque é uma mudança fundamental. É apenas o começo de uma mudança. E nós podemos garantir para vocês, esta obra, quem está fazendo é o Espírito Santo de Deus e a palavra do Deus Todo-Poderoso. A partir do momento que o povo toma conhecimento da palavra, não se admite mais erro nem superstição. As coisas estão mudando. Você vê que os padres estão cantando as músicas dos pastores. Você vê que as missas estão deixando de ser missas para virarem cultos. Você vê que a Igreja Católica Apostólica Romana passa agora a admitir que a salvação não é pelas boas obras, e sim pela fé. Antes de continuarmos, vamos ver um histórico importante. Vamos ver uma coisa importante. Com caneta na mão. Pegue aí mesmo, anote na Bíblia. Eu quero te mostrar o seguinte, que quando Jesus mandou os apóstolos irem por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, quando ele deu essa ordem logo após a sua ressurreição, Jesus prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, amém? E a partir daí o Evangelho começou a ser pregado. Naquele início não havia Igreja Católica Apostólica Romana, preste atenção. Haviam pequenas comunidades. E esse foi o segredo do crescimento do Evangelho. Porque Jesus, ele declarou o seguinte, lá em Mateus 18:20. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei eu presente no meio deles. Amém? Então a igreja cristã primitiva não era católica apostólica romana, era simplesmente uma igreja cristã. Não existia igreja católica. E assim foi durante praticamente 300 anos, ou mais um pouquinho ainda. Durante 300 anos. Não havia, nos primeiros 350 anos, não havia essa denominação de Igreja Católica Apostólica Romana. Havia tão somente igreja cristã. Somente a igreja cristã, pequenas comunidades cristãs, bastavam 2 ou 3 pessoas para se ter uma comunidade cristã. Não havia igreja católica. Todos aqueles que sucederam os apóstolos, que sucederam Pedro, Tiago, João, Mateus, todos esses que sucederam Paulo, enfim, inclusive Tito e outros mais, que continuaram a obra de pregação do Evangelho, eles nunca foram denominados católicos. Não existia igreja católica, havia igreja cristã. E muitos deles que viveram naquela época, seus nomes são conhecidos. Podemos citar, por exemplo, aqui, no primeiro século, houve um pregador chamado Cleto, que viveu no ano 69 da era cristã. Houve um outro pregador chamado Clemente, que viveu no ano 95 da era cristã, no primeiro século. Houve um outro chamado Justino, que viveu no ano 100. Viveu também um outro chamado Higino, que pregava no ano 139. E também um outro chamado Policarpo, que viveu no ano 155. Esses pregadores nunca falaram, eu sou católico. A igreja é católica. A igreja era cristã. E muitos outros ainda, como por exemplo Inácio, que séculos depois seria canonizado e as pessoas o tratam de Santo Inácio. Ele viveu no ano 110. Inácio nunca foi católico. Um outro chamado Irineu, que foi consagrado depois, canonizado como Santo Irineu, viveu no ano 180 da era cristã, nunca foi católico. Vicente, que depois seria chamado de São Vicente, foi canonizado, viveu no ano 310 da nossa era e nunca foi católico. Houve um chamado Silvestre, que mais tarde foi canonizado para São Silvestre.
e ele nunca foi católico. Todas essas pessoas que viveram nos primeiros 300 anos, e olha que 300 anos é chão, é muito chão. Durante 300 anos não houve a denominação Igreja Católica Apostólica Romana. Mas quando chegou ali no ano 304, muitos bispos começaram a se reunir e começaram a desviar do Evangelho, começaram a mudar o Evangelho. Agora eu quero que você vá anotando essas datas, o que foi acontecendo nessas datas, para você ver como houve o desvio. Porque as pessoas pensam que a Igreja Católica Apostólica Romana estava lá desde o tempo de Jesus. Isso é mentira. A Igreja Católica Apostólica Romana vai surgir muitos séculos depois e é um desvio do cristianismo. Assim como muita gente pensa que a reforma de Lutero foi um desvio do cristianismo, não. A reforma de Lutero foi um desvio do catolicismo voltando para o cristianismo. Foi a reforma. E tanto é que Lutero estava certo que agora aqui nós estamos lendo que a Igreja Católica admite, portanto, que a salvação não é pelas obras e sim pela fé. Mas vamos anotar essas datas para você acompanhar o desvio, como que surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana. No ano 304 da era cristã, alguns bispos queriam ser chamados de Papa. Vários bispos começaram a falar para o povo: olha, me chama de Papa. E haviam muitos papas. É como está acontecendo hoje. Hoje o que você vê? Os homens de Deus não se contentam em serem chamados de evangelistas, pastores, missionários. Eles querem ser apóstolos, querem ser bispos, não é? Tem gente se auto-ungindo apóstolo. Então, no ano 304 da era cristã, muitos evangelistas e pregadores, já desviando do cristianismo, começaram a pedir ao povo que os tratassem por Papa. E um queria ser um Papa mais importante do que o outro, um Papa mais querido do que o outro. Haviam vários Papas. Muito bem. Olha o desvio. Jesus disse: a ninguém chameis Pai, porque um só é o vosso Pai que está no céu. No ano 310, vá anotando o que eu estou falando. Começaram as rezas pelos mortos. Não existe oração pelos mortos na Bíblia Sagrada. Mas no ano 310 desta era, esses papas inventaram as rezas pelos mortos. No ano 320 da nossa era, começaram a usar velas nas igrejas pela primeira vez. Então, no 320, uso de velas. Porque até o ano 320, nenhuma igreja cristã acendia vela. É lógico. Para que uma igreja cristã vai acender vela se nós temos a luz do mundo, que é Jesus Cristo? É ou não é? Começaram a acender velas porque já estavam entrando na escuridão. Continuando as anotações aí. No ano 325, um imperador romano chamado Constantino, ele se converteu. E ele construiu num bairro nobre de Roma uma igreja chamada Igreja do Salvador. E ele começou ali realmente a prestigiar o cristianismo. Foi o primeiro imperador romano a se converter ao cristianismo. Mas ele, na verdade, ao construir a Igreja do Salvador em Roma, num bairro nobre chamado Vaticanos, ele despertou a cobiça daqueles bispos que queriam ser papa. Então eles começaram a construir palácios em volta da Igreja do Salvador, e foi assim que surgiu o Vaticano, com vários papas em volta da Igreja do Salvador. Continuando a leitura. No ano 381, anote isso, no ano 381, esses papas, eles dão o nome de Igreja Católica. Foi o imperador romano chamado Teodósio que fez ali uma convocação, e no ano 381 da era cristã surgiu pela primeira vez a denominação de Igreja Católica. Mas você está vendo que é uma igreja diferente da igreja cristã, porque já está fazendo coisas que não combinam mais com o cristianismo, já está se desviando. Então a Igreja Católica só surgiu praticamente 400 anos depois. Ficar defendendo a Igreja Católica como se fosse a igreja original, isso é uma mentira, isso é uma inverdade, o povo acredita nisso. Mas estão aqui os documentos históricos, quem quiser pesquise, quem quiser consulte o padre,
E quem quiser tente processar, porque está tudo em livros de história. Não tem como processar o pastor, porque ninguém está inventando nada. Tudo que está sendo falado aqui é a pura verdade. Continue acompanhando comigo. No ano de 394, a Igreja Católica elimina o culto cristão e institui a missa. Quer dizer, um ritual próprio. Não mais um culto do Espírito de Deus, não mais uma reunião onde o Espírito de Deus tinha liberdade. Eles instituem a missa. O batismo de Nenezinho começou no ano 416 da era cristã. Anote aí, no ano 416, a Igreja Católica Apostólica Romana institui o batismo de nenezinhos. Uma prática que não existe no Evangelho e não existe na Palavra de Deus. Uma coisa que Jesus nunca mandou fazer. E por que eles fizeram? Por que eles inventaram o batismo de nenezinho? E quando inventaram o batismo de nenezinho, inventaram também o limbo para obrigarem as pessoas a se tornarem católicas. Então nascia um nenezinho, o padre, o bispo, aquele monte de papa dizia: olha, tem que batizar o nenezinho, porque se ele não for católico, ele é pagão. E se ele morrer pagão, vai para o limbo. E os pais ficavam apavorados. Ai, meu filho, se morrer, vai para o limbo. Até hoje os padres falam isso. Ai, eu não quero que meu nenezinho, se morrer, vai lá para o limbo. Como que é o limbo? Ah, o limbo é um lugar deserto, vazio, não tem nada. Não é o inferno, mas também não é o céu. A alma fica lá no limbo, fica perdida no limbo. Ah, não quero que o meu filho morra e vá para o limbo. Aí eles iam correndo e batizavam os nenezinhos, coisa que Jesus nunca mandou. Aí a pessoa crescia falando: ah, eu sou católico, mas nem sabia de nada, não decidiu nada, não creu em nada. Inventaram o batismo de nenê. Mas será que tem procedimento essa palavra que se o nenezinho morrer sem batizar na Igreja Católica, ele vai para o limbo? Isso é uma mentira. Um dia as crianças rodearam o Senhor Jesus e abraçavam o Senhor pelas pernas, pelos pés, sentavam no seu colo, e os apóstolos ficaram nervosos e diziam: essas crianças estão atrapalhando. Criançada, sai daí, sai daí. Aí o Senhor Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais de virem até mim, porque dos tais é o reino dos céus. A criança, o nenezinho que morre, pelo contrário, ela não vai para o limbo não, ela já está salva, porque ela já é do reino dos céus. Inventaram mentiras e mais mentiras para seduzir o povo, para que o povo ficasse atemorizado. Muito bem, continue anotando. No ano 431, a Igreja Católica Apostólica Romana instituiu o culto a Maria, mãe de Jesus. Note que antes disso nunca ninguém fez uma oração para Maria. Não havia oração Ave Maria. E quando o anjo saudou Maria, o anjo não disse Ave Maria, o anjo disse Salve Maria. Ave era uma saudação romana. Ave César. Eles inventaram a Ave Maria, a reza para Maria, e as pessoas começaram então a cultuar Maria. Por que a Igreja Católica Apostólica Romana fez isso? Porque eles já tinham se apropriado dos nenezinhos, agora eles queriam as mães das crianças, queriam as mulheres. E para que eles fizessem algo simpático para as mulheres, então eles inventaram a adoração a Maria. Continuando aqui a nossa história, nós vamos ver que no ano 503, eles inventam o purgatório. Não existia purgatório antes. Que interessante. Você acha que a Igreja Católica Apostólica Romana tem poder para inventar o purgatório? Inventaram uma coisa que não existe, mas começaram a dizer para o povo que existia purgatório. E qual era a intenção de se criar esse purgatório? Arrecadação financeira. Missas em favor dos mortos. Até hoje tem gente que acredita nisso. No ano 787, começaram o culto com imagens. Até o ano 787 não haviam ídolos dentro de igreja nenhuma. Pelo menos das que queriam ser cristãs, ou se diziam cristãs. Porque Deus fala claramente na sua palavra: não faça imagem alguma de escultura semelhante ao que existe em cima nos céus, ou na terra, ou debaixo da terra,
Não te inclines diante dela, não as adores, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Mas aqui eles criaram então imagens de santos, imagem de Maria. E por que eles fizeram isso? Para concorrer com os templos pagãos. Porque os pagãos, especialmente os gregos, tinham várias imagens e diziam que aquilo era um deus do Olimpo. Era um deus. Então, para concorrer com a igreja romana, eles criaram adoração de imagens e colocaram santos, imagens, dentro das igrejas. No ano 830, a Igreja Católica Apostólica Romana começa a usar ramos e água benta dentro da igreja. Você vai percebendo que conforme o tempo foi passando, a Igreja Católica foi se afastando cada vez mais do cristianismo. Como é que eles vão resolver tudo isso aqui? Eles começaram já admitindo que a salvação decorre da graça de Deus e não das obras. Mas com relação a todas essas coisas, como é que fica? Isso é para você não pensar, então eu vou para a Igreja Católica. Olha aqui, ó, eles têm que limpar tudo isso ainda. São séculos e séculos de erros que eles têm que corrigir. A Igreja Católica Apostólica Romana, para voltar ao cristianismo, tem que tirar todos os santos de dentro, tem que acabar com esse negócio de culto a Maria, tem que acabar com esse negócio de culto a santos, tem que acabar com o batismo de criança, tem que falar que o purgatório não existe, tem que falar que não existe limbo. Como é que ficam essas outras coisas? Então não vai apressadamente achando que a Igreja Católica está voltando para o caminho. Há muita coisa ainda para se fazer. Continue acompanhando. Aqui no ano 933, eles começaram a inventar santos. Foi aí que Inácio virou Santo Inácio. Foi aí que Irineu virou Santo Irineu. Foi aí que Vicente virou São Vicente. Foi aí que Silvestre virou São Silvestre. No ano 1184 houve a Inquisição. Eles diziam que as pessoas tinham que se converter, tinham que virar católico de qualquer jeito. Esse foi o período negro, realmente negro, da Igreja Católica Apostólica Romana. Para você ter uma ideia, os padres, durante a Inquisição, eles tinham poder sobre a vida das pessoas. Se eles desconfiavam que alguém era da bruxaria ou da feitiçaria, eles matavam as pessoas. Mas eles faziam isso especialmente contra judeus e contra os cristãos, que não aceitavam o Papa, que não aceitavam a imagem, que não aceitavam o batismo de criança. Eles inventaram a Inquisição justamente para matar essas pessoas, eliminar a oposição. Um padre, por exemplo, ele queria destruir uma mulher, ele simplesmente acusava de bruxaria e torturava a pessoa, torturava até a pessoa confessar. E você sabe que debaixo de tortura a pessoa confessa qualquer coisa. Às vezes eles nem sequer torturavam. Eles faziam o seguinte teste: bastava uma mulher ter um nariz de águia, uma verruga no rosto e ser velha e feia. Eles falavam: é bruxa. Vamos fazer o teste para ver se não é bruxa. E isso está nos livros de história, não estou inventando nada. Eles pegavam a velha feia, colocavam dentro de um saco e amarravam. Aí os padres iam até o rio e jogavam o saco dentro do rio para fazer o teste se ela era bruxa ou não. Se o saco afundasse, ela não era bruxa. Agora, se o saco flutuasse, então estava provado o poder de bruxaria que ela tinha, então tinha que morrer. Mas você percebeu que de todo jeito a pessoa morria? Porque se o saco afundava, morria afogada. De todo jeito a pessoa morria. E isso não foi brincadeira, aconteceu de verdade. Cuidado quando você fala: ó, Santa Igreja Católica. Veja bem, tome cuidado quando você fala isso. Ah, eu sou católico, eu sou da Santa Igreja Católica. Tome cuidado. A Igreja Católica cometeu crimes bárbaros, inclusive aqui no Brasil. Outro dia nós vamos falar sobre isso. Vamos continuar a leitura, a progressão do desvio da Igreja Católica do cristianismo. Continuando aqui, quando essas coisas aconteceram. No ano de 1190, começou a venda de perdão.
Em troca de dinheiro, vendia-se diplomas de perdão, e foi contra essas coisas que duraram 400 anos que Lutero se rebelou. Porque durante cerca de 400 anos a Igreja Católica ficou vendendo salvação para quem podia pagar. E segundo a Igreja Católica, nesses 4 séculos, só rico podia ir para o céu. Todos os pobres iam para o purgatório e iam para o inferno. Todos os pobres não tinham direito à salvação, porque a salvação que a Igreja Católica oferecia só podia ser comprada pelo dinheiro. E os protestantes, os cristãos, nunca aceitaram isso, nunca. Por quê? Porque a nossa salvação não é comprada nem por ouro, nem por prata, nem por vil metal, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário. A nossa salvação não é por causa do dinheiro, mas é por causa do sangue de Jesus. Continuando, em 1200, eles tiraram a ceia e passaram a fazer a hóstia. E proibiram inclusive o povo de participar do vinho. A pessoa participava só da hóstia, totalmente fora, porque Jesus disse: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo. Na noite em que Jesus traído, ele pegou o pão, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Depois ele pegou o cálice com vinho e disse: tomai e bebei, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é dado por remissão de vós. Então não é possível participar do corpo de Cristo sem o vinho. E aqui a Igreja Católica passou a dar somente hóstias. Muito bem. No ano de 1476, o Papa Sisto IV, ele realmente colocou no papel que o purgatório existia. No ano de 1546, eles introduziram livros apócrifos na Bíblia. Todo mundo sabe que a Bíblia católica tem mais livros do que a Bíblia protestante. No ano de 1846, só para você ter uma ideia, o Papa Pio IX disse que a leitura da Bíblia é uma peste. Atenção que eu vou repetir e eu vou dar o nome dele e vou dar a data. Esse Papa, ele foi Papa entre 1846 e 1874. Chamava-se Pio IX. E ele disse, isso está nos livros, não dá para ser apagado, ele disse que a leitura da Bíblia é uma peste. E em 1864 ele voltou a reafirmar isso. A leitura da Bíblia é uma peste. Muito bem, a leitura da Bíblia é uma peste para esse Papa Pio IX, mas para nós é o poder de Deus para a salvação da nossa alma. É a palavra do Deus Todo-Poderoso, não é peste coisa nenhuma. Você acha que esse Papa Pio IX está onde? Deve estar no inferno, não no purgatório. No ano de 1854, eu quero que você anote isso aí, mas com letra bem grande agora. A Igreja Católica Apostólica Romana criou o dogma da Imaculada Conceição. Quer dizer, a Maria, ela continua virgem até hoje. Mesmo depois de ter tido 5 filhos homens e várias filhas mulheres, ela continua virgem até hoje. No ano de 1870, o Papa pôs uma coroa na cabeça e falou: eu sou infalível. Coitado, olha o que tem de falha. Ele está tão no erro que ele falou: o que eu falo é infalível, respeitem o que eu falo. Naquela época também, quem é que lia a Bíblia? 1870, quem que lia a Bíblia? O Papa falou: sou infalível. E falou: agora só tem um Papa, e eu sou infalível. No ano de 1950, o Papa Pio XII, no ano de 1950, ele declarou num documento por escrito, segundo a sua infalibilidade papal, ele declarou que Maria subiu ao céu. Isso só foi inventado pela igreja no ano de 1950. Preste atenção. Preste atenção, porque isso é muito recente. No ano de 1950, eles inventaram que a Maria subiu ao céu e que a Maria está lá intercedendo por nós, agora e na hora da nossa morte.
que a Maria tem que ser cultuada porque ela subiu, está lá intermediando, rogando por nós. Isso só foi declarado em 1950, muito perto de todos nós. Eles colocaram a Maria realmente como intermediária, dizendo, olha, para chegar a Jesus tem que ser pela Maria. Isso foi oficializado. O católico, meu irmão católico, tomara que você ouça isso pelo rádio. O católico está com a vida complicada demais. O católico, para ser salvo, ele tem que passar pelo padre. Depois ele tem que passar pelo bispo. Depois ele tem que passar pelo cardeal. Depois ele tem que passar pelo papa. Depois ele tem que passar pelos santos, por Pedro, por Tadeu, por Expedito, por Silvestre. Tem que passar por tantos santos. Aí depois que ele passa por tantos santos, ele chega lá na Maria. Ou melhor, acho que antes da Maria, ele tem que chegar para São Pedro e falar, São Pedro, abre a porta aí para mim. O senhor está com a chave. Aí São Pedro fala, não, vai para o purgatório, miserável. Coitado do católico, mas graças a Deus que para nós o caminho para a salvação é muito curto, muito fácil, muito perto. É só receber Jesus Cristo como único Salvador. Quem crer em Jesus será salvo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero ler só para a gente ir concluindo esta mensagem aqui. E eu só estou entrando nessa mensagem por causa da notícia da Folha de São Paulo, que eu achei sensacional. Mais de 500 mil exemplares pregando a salvação. Agora, como é que fica esse monte de católico que foi para o purgatório, que ficou pagando missa de 7º dia, que ficou batizando o nenê, que ficou no limbo? Como é que fica esse monte de católico que foi para o inferno? Que ficou acreditando em santos e etc e tal? Porque agora eles vão ter que esclarecer o restante das questões. Eu só estou entrando nesse assunto por causa dessa matéria que conclui dizendo assim: então, ambas as partes passam a professar que a igreja protestante nunca professou nada diferente. Preste atenção, quem está voltando, começando a voltar, porque não voltou ainda, tem muita coisa para corrigir, é a igreja católica. E eu estou falando de uma notícia da Folha de São Paulo. Muito bem. Quer saber a data para você poder ler a hora que você quiser? 19 de setembro de 1999. Para ler aqui, ó. Excomungar o Lutero. Esse é um herege. Esses protestantes são herege. Eles não acreditam em Maria. Queima na fogueira. Durante a Inquisição queimaram milhares e milhares de evangélicos, de cristãos na fogueira. Mataram muita gente. Agora estão vindo aqui e admitindo. E como é que fica o restante das coisas? Vamos lá. Ambas as partes passam a professar que a salvação decorre da graça de Deus e não das boas obras. Só se chega à salvação pela fé. Falta eles dizerem fé em quem? Fé em Pedro? Fé em Maria? Fé no Papa? Falta eles dizerem que chega a salvação pela fé em quem? Porque só existe um jeito de uma pessoa chegar à salvação pela fé. Não adianta ter fé em qualquer santo, nem em qualquer apóstolo, nem em Maria, nem em ninguém. A palavra que Jesus proferiu é muito clara. Vamos ver comigo lá em São João, no capítulo 17, quando Jesus estava para ser preso, e ele faz uma oração pelos discípulos, ele faz uma oração ao Pai. O capítulo 17 de João é uma bela oração do Senhor Jesus, mas eu só quero ler o início. Está escrito assim, olha: Jesus levantou os olhos dos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta. Circule bem grande aí, circule São João capítulo 17 versículo 3, Jesus orando ao Pai dizendo: e a
vida eterna é esta: que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus, o único Salvador. Jesus, o único que leva para a vida eterna. A salvação é pela fé, mas é só pela fé em Jesus e no único e verdadeiro Deus. Não existe outro intermediário. Pode esquecer todas as outras coisas, ora a Deus para que a Igreja Católica conserte tudo o que está errado, mas ela não continuará salvando na condição em que ela está. Não continuará salvando, porque tanto a minha Bíblia como a tua Bíblia, como a nossa Bíblia, seja católica ou protestante, ela diz o seguinte: Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Isso está na minha Bíblia e na Bíblia Católica. Maria não vai rogar por você nunca. Pedro não vai abrir porta nenhuma para você. Quem abre a porta para você é aquele que disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á e sairá e achará passagens. A porta que se abre, a porta que salva tem nome, é Jesus Cristo, não é Pedro. Pedro não abre nada. E em nenhum outro, atenção, nenhum outro. E aí eu quero também que você exclua Buda, quero que você exclua Maomé, quero que você exclua Confúcio, quero que você exclua Iemanjá, quero que você exclua a reencarnação, exclua tudo, porque em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E para concluir a mensagem, eu quero abrir aqui a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 3 em diante. Circule bem isso. Circule, grave bem isso. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amado, estas palavras que nós estamos proferindo com a ajuda da Folha de São Paulo, louvado seja Deus. Essas palavras que nós estamos proferindo, que já foram ditas desde o princípio por Jesus, que foram pregadas pelos apóstolos, que foram anunciadas por aqueles que não aceitaram o erro nem a mentira, aqueles que conheciam a verdade, aqueles que preservaram o evangelho durante anos, aqueles que esconderam a Bíblia para que os padres não as queimassem. Nós devemos a eles muitas coisas. Durante muito tempo a Bíblia foi perseguida. Os padres diziam que quem lia a Bíblia ficava louco. Aqui no Brasil queimaram pilhas e pilhas de Bíblia, mas essa palavra não pôde ser destruída, porque não é a palavra do homem, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. E Deus continua proclamando: eu quero que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus continua querendo salvar. Ele quer que os homens conheçam essa única verdade. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Foi o único que se deu em preço de redenção. Esquece os outros. Não tem outro Salvador. Que bênção, que bênção. Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem. Olha bem, não existe purgatório nem limbo, meu amigo, minha amiga. Existe essa verdade aqui que você acabou de ouvir. A salvação não é pelas obras, não. A salvação é pela fé, pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8
E o 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Sabe, ninguém vai ficar se gloriando. Eu sou salvo porque eu dei muita esmola. Eu fui salvo porque eu fiz muita caridade. Eu fui salvo porque eu dei muito dinheiro para a igreja. Quando alguém estiver vestido de branco lá na glória, andando com uma coroa na cabeça, com vestes resplandecentes, quando alguém estiver ali pisando aquelas ruas de ouro, ninguém vai se gloriar dizendo: eu estou aqui porque eu mereço. Mas todos estarão glorificando o nome do Senhor Jesus e dizendo: eu fui salvo porque Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Eu estou aqui porque fui salvo pela graça, foi presente de Deus. Eu acreditei, não é porque eu merecia, foi porque Jesus me salvou. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Como é que eu faço, pastor, para ser salvo? Aquilo que Jesus disse, aquilo que o Evangelho diz, aquilo que a palavra de Deus diz em São João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tem que receber Jesus como único Salvador. Não é aceitar Jesus como Salvador, não, como muita gente fala, e muitas vezes até falei isso, mas o Espírito Santo me corrigiu. O Espírito Santo não me permite mais dizer: quem quer aceitar Jesus como Salvador? Diz que isso está errado. Jesus não precisa ser aceito por ninguém. Não é ele que tem que ser aceito, é você que tem que ser aceito por Jesus. É você que tem que dizer: Senhor, eu sou um pecador, uma pecadora, o Senhor me aceita assim mesmo? E ele vai dizer: eu aceito. Todo aquele, toda aquela que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você só tem que entregar tua vida para Jesus, crer que Ele é o teu único e suficiente Salvador, esquecer religião, igreja católica, apostólica, romana, e esquecer igreja protestante. Não, você não tem que pensar em igreja, tem que pensar em Jesus. Nós não estamos pregando placa de igreja, não, nem denominação, nada disso. Estamos pregando a salvação. Só existe um Salvador. Você tem que rejeitar Maria, o Pedro, o Santo, o Benedito, o Expedito, a Iemanjá, o Buda, o Maomé. Tem que rejeitar todo mundo. Só existe um Salvador. Só existe um que se deu em preço de resgate por você na cruz do Calvário. Ele verteu o sangue para lavar os teus pecados. Se você crer nisso e entregar tua vida para Jesus, fizer isto com fé, o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Pela graça sois salvos. Não é porque você merece, não. Porque se só bonzinho entrasse no céu, o céu ficaria vazio até hoje. Mas não é pelas nossas obras de justiça, mas é pela obra que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. É tão fácil, é de graça. Pela graça sois salvos, é de graça. Quer receber? Quer tomar posse? Quer entregar? Quer entregar tua vida para Jesus? São João 1,12. Mas a todos, olha bem, todos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quantas pessoas hoje aqui querem entregar a sua vida para Jesus e recebê-lo como único e suficiente Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alto a tua mão direita. Ô glória, ergue bem alto, não se envergonhe não. Ô glória, vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Olha quantas mãos erguidas. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente agora em nome de Jesus. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Saia do seu lugar. Pastor, por que eu tenho que ir aí na frente? Porque Jesus disse: quem me confessar diante dos homens,
também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Você tem que vir aqui na frente, diante dos homens, confessar isso, que Jesus é o teu único Salvador. É um testemunho público da tua fé. E tem mais almas chegando. Como é bom chegar ao conhecimento da verdade. Como é bom receber o Salvador, receber a salvação. O Espírito Santo de Deus também está chamando por você, que já conhece a palavra e já sabe que não há outro caminho, já sabe que não há outro Salvador. Você, quem sabe, até já se batizou nas águas, mas ultimamente tem andado fora da presença de Deus. Ou tem andado na presença de Deus e na presença também do mundo, na presença também das trevas. Tem andado em lugares de escuridão, lugares tenebrosos. O Espírito Santo também está falando com você, dizendo: conserta a tua vida, porque os tempos estão se acabando. E a qualquer momento o Rei da Glória vai voltar para buscar a sua igreja. E você não pode ficar desse jeito, não pode continuar assim. O Espírito Santo está dizendo para você que está afastado, afastada da casa do Pai, afastado, afastada do caminho. Você que está fora do caminho, ou às vezes está dentro da igreja, mas está fora do caminho. O Espírito Santo está dizendo para você: conserta a tua vida, se humilha na minha presença, se conserta diante do meu altar. O Espírito Santo está dizendo para você, agora, sair do seu lugar e vir aqui na frente, para Ele restaurar a tua vida e te transformar pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo está te chamando: venha, porque Ele não quer que você se perca. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja, por cada vida que está chegando. Isso, venha do jeito que você está. Venha se consertar com Deus. Vamos dobrar o nosso joelho aqui na frente. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Pode sim. Pode sim, tá? Tá bom? Como é seu nome? Daniel. Você queria saber se pode aceitar Jesus, Daniel? Lógico que pode. Aceitar não, receber Jesus, né? Lógico que pode. Tá bom. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que é salvo, você que tem certeza que é salvo, vem aqui na frente, se ajoelhe ao lado dessas pessoas para orar por elas. Vem para cá. Quero pessoas realmente que têm certeza da salvação, para se ajoelhar ao lado dessas pessoas e abraçá-las e orar por elas. Agora, se você não tem certeza da salvação, eu te aconselho a vir aqui na frente e dobrar o joelho também. Entrem aqui, olha, no meio, entre aqui no meio dessas pessoas. Entre aqui, isso. Entre aqui, olha, vem aqui, abracem essas pessoas aqui também, ó. Isso. Abraça essa pessoa. Você que está entregando a tua vida para Jesus, recebendo Jesus como teu único Salvador, com a mão direita sobre o teu coração, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, perdoa agora os meus pecados e me abençoe, Senhor, nesta jornada, me guardando, para que eu não me desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eu sempre vá em frente, seguindo o alvo, que é o Senhor Jesus. Meu Pai querido, perdoa as minhas iniquidades, os meus pecados, as minhas maldades.
porque neste momento eu declaro que renuncio a qualquer outro intermediário ou salvador. Eu declaro que recebo o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador da minha vida. Pai amado, escreve o meu nome no livro da vida, confirma a minha salvação e me resgata pelo sangue de Jesus. Assim seja. Continue em espírito agora. Toda a igreja estenda as mãos na direção dessas pessoas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a salvação é um presente, não é algo que a gente merece, é um dom que o Senhor oferece a cada homem, a cada mulher. É um presente que o Senhor dá para quem quer. E estas pessoas quiseram e sabem que há somente um dom, somente um único Salvador, e estão entregando as suas vidas agora nas mãos deste único Salvador. Até este menino de 13 anos veio à frente dizendo: eu posso. Sim, porque todos querem a salvação que o Senhor está oferecendo. Então salva cada uma destas vidas agora pelo sangue de Jesus, não por causa das nossas obras de justiça ou por nosso merecimento, mas pelo sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. E aqueles que estavam afastados, afastadas, desviados, desviadas, reconcilia agora contigo, Senhor. Apaga também as suas transgressões pelo sangue de Jesus. Conserta cada vida agora e faz a tua obra, Deus, em nome de Jesus. Assim seja. Amém, Senhor. Amém, Jesus. A Confissão da Igreja Católica nos convida a uma reflexão profunda sobre nossa fé e a busca incessante pela verdade em Deus. Mas, será que admitir seus erros trará mudanças reais? O pastor Joan Ribe nos alerta. A Igreja Católica precisa abandonar práticas e doutrinas que se distanciam da Bíblia. Compartilhe este vídeo transformador para que mais pessoas sejam impactadas por essa mensagem. Deixe seu like para fortalecer a corrente do bem e inscreva-se no canal para receber promessas e bênçãos que edificarão sua vida. Se você precisa de oração, deixe seu pedido nos comentários. Juntos, podemos fazer a diferença e levar a esperança a todos os corações.